Gênesis 37, diz que os irmãos de José degolaram um bode, ensoparam de sangue a sua túnica, e em seguida mandaram entregar ao pai com este recado: eis o que encontramos, vê se não é a túnica de teu filho. Jacó observou e afirmou: certamente é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o esquartejou e o devorou. José foi trucidado. Indignado, Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, conforme a tradição, e pranteou durante muitos dias por seu amado filho. Todos os seus filhos e filhas se chegaram para oferecer-lhe consolo, contudo ele recusou toda e qualquer consolação. E declarou: não, é em luto que descerei ao Sheol para me encontrar com meu filho. E continuou a chorar a perda de seu filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas vendiam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda imperial. A notícia difícil chegou à casa de Jacó. Jacó tinha filhos e filhas, e filha, mas amava muito José. E nós conhecemos a história de que Deus deu um sonho a José. Seus irmãos ficaram entristecidos, chateados, se sentiram ofendidos pelo sonho que Deus dera a José. E seus irmãos decidem eliminá-lo. Um dia ele vai encontrar-se com eles no campo, e lá, quando ele vai se encontrar com seus irmãos no campo, eles decidem se livrar dele. Eles o lançam em uma cisterna. Depois, quando passam os mercadores, eles o vendem aos mercadores, que o levam para o Egito. E nesse intervalo, nesse inteirinho, eles pegam a túnica de José, sujam com o sangue de um animal, levam para Jacó e dizem: vê se não é a túnica de teu filho. E Jacó recebe essa notícia e entra numa situação de dor. O texto diz que Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco, chorou durante muitos dias. O texto também diz que Jacó recusou toda e qualquer consolação. Jacó era um pai inconsolável. Jacó estava inconsolável. Tamanha era a dor, tamanha era a dificuldade. Jacó estava agora em sua casa e nem os seus filhos conseguiam lhe consolar. E ele dá uma declaração de que ele vai levar para o seu túmulo. Ele diz: descerei para me encontrar com meu filho e descerei em luto. Eu vou viver esse luto até o último dia da minha vida. E essa notícia, quando chega a Jacó, e ele continuou, diz o texto, a prantear a perda de seu filho. Mas o verso 16 usa uma expressão que, enquanto isso, os midianitas vendiam José a Potifar. Quem nunca recebeu uma má notícia? Nesses dias, você, se você usar as mídias tradicionais, ou mesmo a internet, você vai encontrar as piores notícias. Nós estamos hoje, até mesmo de certa forma, isolados por uma má notícia. É por isso que nós amamos o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho é a boa nova. O Evangelho é a boa notícia que Deus tem para a nossa vida. E que boa notícia pode alcançar o coração de alguém num dia de luto, num dia de sofrimento. Que boa notícia pode alcançar o coração de alguém amedrontado. Que boa notícia pode alcançar o coração de alguém que não sabe o que fazer. Que boa notícia pode alcançar o coração de alguém que não sabe como lidar com isso. Talvez do outro lado, aí você esteja pensando: eu estou vivendo isso, e essa má notícia, ela chegou até a mim. Eu me sinto entristecido, eu me sinto, talvez como Jacó, desesperançado, sem saber o que fazer. Mas o que eu mais amo na história de José, e que Jacó não sabia, é que Deus tinha um plano para a vida de José. Quando José passa por essa situação, por esse momento em que seus irmãos o vendem e simulam a sua morte com a ideia de livrar-se dele para sempre, a palavra diz que tudo tinha a ver com o que Deus havia dado
a José. Quando ele foi se encontrar com seus irmãos, a palavra diz que, verso 19, combinaram entre si: eis que vem se aproximando aquele sonhador, vinde, vamos matá-lo, jogá-lo numa cisterna qualquer, dizer que um animal feroz o devorou, veremos o que acontecerá com seus sonhos. O que eram os sonhos de José? Um problema para os seus irmãos? Talvez fosse. O que eram os sonhos de José? Uma indagação no coração de Jacó? Talvez fosse. Agora Jacó, quando recebe a notícia da morte, talvez ele pensasse que os sonhos não existiam mais. Os sonhos de José são uma denúncia de que Deus tinha um plano anterior à má notícia. Deus tinha um plano anterior à notícia que Jacó recebe. Deus tinha um plano anterior ao momento que José vivia. José, Jacó, seus irmãos, ninguém poderia prever esse momento. Mas Deus tinha um sonho, Deus fez um projeto anterior. Eu quero falar para você de um Deus que não é surpreendido. Deus não se surpreendeu. Talvez os governos estejam surpreendidos, talvez as autoridades estejam surpreendidas, talvez eu e você estejamos surpreendidos com as últimas notícias, com as pandemias, talvez nós estejamos surpreendidos com muitas coisas. E eu tenho dito que muitas pessoas, por causa disso, estão construindo descrições apocalípticas, desesperos escatológicos, sabe? E cada um de nós tenciona dar uma explicação, cada um de nós precisa explicar alguma coisa, e nós construímos teorias da conspiração, e nós construímos explicações para que o nosso coração tente entender o que está acontecendo. Eu, você e todos os outros fazemos isso. Nós ouvimos os pastores, nós ouvimos os teólogos, nós ouvimos os historiadores, nós ouvimos os especialistas, nós ouvimos os jornalistas, nós ouvimos os alarmistas. Nós ouvimos aqueles que dizem, não é bem assim. E os que dizem, está pior do que você pensa. Todos estamos surpreendidos e a nossa reação como sociedade demonstra isso. Há pessoas, e talvez você tenha ouvido essa frase, que dizem, eu tenho tal idade e nunca vi tal coisa. Nunca assisti e nunca pensei que fosse assistir a um fato dessa magnitude, dessa grandeza. Um mundo amedrontado, um mundo acuado. Sabe, querido, mas Deus não é surpreendido. Deus não foi surpreendido com a história de José. No coração de Jacó tudo havia acabado. No coração de Jacó o futuro era incerto. No coração de Jacó não havia uma saída. No coração de Jacó não havia o que fazer. O coração de Jacó estava extremamente desesperançado, a tal ponto de Jacó dizer que agora toda a sua vida seria marcada de maneira negativa pelo acontecimento que ele acabara de experimentar. E havia muitas lamentações no coração de Jacó. Meu filho tinha sonhos, meu filho era jovem, meu filho não poderá nem ser sepultado, meu filho foi devorado. Um animal selvagem o esquartejou e o devorou. Ele foi trucidado, ele foi despedaçado. Esse era o sentimento de Jacó. E talvez nós estejamos vivendo assim, nesse tempo. Estamos em um colapso emocional devido ao isolamento, em um colapso financeiro, todas as nações estão afetadas. Estamos em um colapso social. Esse é o nosso tempo. Mas Deus sempre chega primeiro na nossa vida. Deus chega primeiro na sua vida. Deus chega primeiro na sua casa. Deus chega primeiro em todos os lugares. Deus tem planos. Nem o meu e o seu nascimento surpreendeu a Deus, porque Paulo diz, eu gosto de pensar isso, que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Sabe, querido,
E Deus tinha um plano para José anterior a esse momento. Deus tinha um plano anterior à cisterna. O plano de Deus era anterior à sua simulação de morte. O plano de Deus era anterior à sua venda para os mercadores. O plano de Deus era anterior à sua venda para Potifar. O plano de Deus era anterior ao assédio da mulher de Potifar. O plano de Deus era anterior à sua ida para a prisão. O plano de Deus era anterior à sua ascensão no Egito. E o plano de Deus era anterior até mesmo à descida de Jacó com sua casa para o Egito, para serem preservados por Deus. O plano de Deus era muito anterior. Quando José contou os seus sonhos, é porque Deus havia lhe revelado que tinha um projeto para ele. Sabe, é bom o nosso coração, e nós precisamos reafirmar isso a Ele, saber que nós temos um Deus que não é surpreendido. Deus não foi apanhado de surpresa em nenhum momento da história humana. Deus não foi apanhado de surpresa no Éden, porque Deus já tinha um plano redentivo. A palavra diz que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. O nosso Deus não é um Deus que precisa agora pensar o que fazer. Deus não está reunido com seu gabinete de crise para saber o que fazer com a nossa vida, o que fazer com a sua igreja, o que fazer com a nossa casa. Deus não está reunido em um gabinete de crise para decidir em como lidar com as circunstâncias que nós estamos atravessando. Eu quero que você saiba que Deus já sabia de tudo. É por isso que a palavra diz que nós somos mais que vencedores em todas as coisas em Cristo Jesus. Muito mais que vencedores. Deus não é surpreendido. É por isso que nós falamos da suficiência. Por isso que nós falamos da onisciência. Por isso que nós falamos da imutabilidade. De um Deus que tudo conhece, de um Deus que tudo vê, de um Deus que a todas as coisas, entende. E não é pego de surpresa. Ninguém pode se antecipar a Ele. Ninguém pode surpreendê-lo. Sabe, quando Jacó recebe a notícia, Jacó entra em crise emocional. Se Jacó soubesse que os planos de Deus eram anteriores, se Jacó soubesse dos planos de Deus, talvez ele não se portasse como estava. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus é atemporal. O Kairos é o tempo de Deus, o nosso tempo é o Cronos. E no Cronos há uma limitação, no Cronos há uma finitude. E nessa finitude, nós não sabemos lidar, nós não sabemos interpretar, nós não conseguimos sequer nos relacionar plenamente com o que é infinito, com o que está além da nossa compreensão. Mas mesmo assim, o convite essa noite é um convite à esperança, é um convite à confiança. O convite essa noite é um convite a nos posicionarmos como povo de um Deus que não foi surpreendido. E se o meu Deus, se o seu Deus não foi surpreendido, nós estamos seguros. Jacó não sabia. Olha que Jacó tinha uma desvantagem em relação a nós. Jacó não sabia. E José, mais tarde, quando se encontra com a sua casa, Jacó, mais tarde, quando José se encontra com seus irmãos, José diz assim: não vos entristeçais, nem vos amedronteis por me teres vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou diante de vós. Deus me enviou adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra, salvar as vossas vidas como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, não fostes vós que me mandastes para o Egito, mas sim Deus, e Ele me estabeleceu como Aba, pai do faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Esse é o nosso Deus. Sabe, José entendeu que havia um plano de Deus anterior à história que ele passou.
E ele entendeu e se posicionou e entendeu que Deus o havia posicionado de acordo com o plano que Deus tinha, com o propósito que Deus tinha para a sua casa e para a sua descendência. A revelação de José é que ele, a casa de Jacó, estavam incluídos no propósito de Deus. Você e sua casa, eu e a minha casa, estamos incluídos no grande, poderoso e imutável propósito de Deus. Não dá para pensar, não dá para construir o imaginário nosso de um Deus que faz um plano e o rasga, faz outro plano e o rasga, de um Deus que toda vez que é surpreendido precisa se reorganizar, precisa se reposicionar. Não. O meu Deus e o seu Deus está posicionado, está alinhado. E o convite a confiar nele é um convite da palavra, um convite da Escritura. Como igreja de Deus, como povo de Deus, é tempo de realçar a nossa confiança. É tempo de renovar o nosso entendimento. É tempo de nos portarmos como aqueles que confiam. É tempo de nos portarmos como aqueles que creem. É tempo de nos portarmos como aqueles que fazem parte e têm para suas vidas um plano e um propósito maior do que eles mesmos fizeram. Pense que Jacó talvez tenha feito planos para José, planos de acordo com os seus sentimentos, planos de acordo com o que ele tinha em mãos, e Jacó fez planos. E agora os planos de José, os planos de Jacó para José não estavam mais em voga. No coração de Jacó tudo estava perdido. Talvez você tenha dito ou ouvido essa frase de alguém: o que nós faremos? O que nós faremos? Estamos sitiados, estamos cercados, estamos perdidos. Não, não estamos perdidos. Estávamos perdidos, já fomos achados. O Filho do Homem veio buscar e salvar todo o que se havia perdido, e Ele já nos encontrou. Já estamos nele. Edificamos a nossa casa sobre a rocha. E a palavra diz que vem a tempestade, vem a ventania, e aquela casa permanece de pé. Então a palavra não diz que aquela casa não vai sofrer, que aquela casa não vai passar por turbulência, que aquela casa não vai passar por tempestades, por enchentes. Ela vai passar, mas vai permanecer. José passou por momentos muito difíceis, mas os planos de Deus para a vida de José eram anteriores a esse momento. Choro de Jacó, sofrimento de Jacó, a lamentação de Jacó, o luto de Jacó. E ele continuou. Foi um sofrimento contínuo, a perda de seu filho. Mas a palavra diz que enquanto isso, talvez nós estejamos agora, cada um de nós em um posicionamento, cada um de nós em uma situação. Talvez você esteja agora no seu lamento. Talvez você esteja agora até mesmo preocupado com tudo o que está acontecendo. Mas o verso 36 diz que enquanto isso Deus está trabalhando. Enquanto isso, os planos de Deus continuam acontecendo. Enquanto havia lamento, os planos de Deus continuavam acontecendo. Os propósitos de Deus continuavam se cumprindo. Deus é o Deus da história. E a história mesmo o revela. Ele é o Deus da história. Não é o primeiro momento que a humanidade passa por um tempo difícil. Quantos tempos difíceis a humanidade já passou? E enquanto isso, Deus continua trabalhando. Enquanto as notícias chegam, enquanto você sofre,
enquanto você lamenta, enquanto eu e você nos desesperamos, enquanto nós choramos, enquanto nós construímos um luto emocional, um luto físico, um luto social, enquanto isso, os planos de Deus continuam em voga, continuam acontecendo. A história pode paralisar a mim, a história pode paralisar a você, os acontecimentos odiernos podem nos deter, mas não podem deter os planos de Deus. Jó diz: bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sabe, querido, porque o Deus a quem nós servimos não é o Deus que assiste, é o Deus que faz a história acontecer. É o Deus que tem o controle de tudo. O mesmo Jó diz que ele faz a terra pairar sobre o nada. E ao longo da existência humana, ele tem se revelado, ele tem demonstrado quão poderoso ele é. A história de Jacó, no dia que ele recebe a notícia da morte de seu filho, nos chama a atenção pela reação desse pai. E ele sofre, e é legítimo, sua dor é legítima. Mas eu queria te convidar essa noite a entender que ainda não é o fim. Deus não terminou. A palavra diz que aquele que começou a boa obra em nossa vida é poderoso para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Alguém até me perguntou: pastor, mas nós já estamos na grande tribulação. E se estivermos? E se não estivermos? Nada vai mudar a posição de Deus. Nós podemos nos posicionar e nos reposicionar na história de acordo com nossos sentimentos, de acordo com nossas ações, de acordo com o nosso entendimento. Mas o nosso Deus está posicionado e seu trono não sofre abalo, seu governo não sofre abalo. Eu quero orar com você, quero abençoar a sua vida, quero liberar sobre o seu coração uma palavra de esperança. O mesmo Deus que enquanto Jacó chorava, lamentava, continuava ou dava continuidade os seus planos para a vida de José, é o mesmo Deus que te escolheu, é o mesmo Deus que te chamou, é o mesmo Deus que escreveu os planos, os propósitos para a sua vida. Deus, eu abençoo essa casa, abençoa esse irmão, abençoa essa irmã, abençoa esse coração. Talvez como o coração de Jacó nós estejamos agora, Senhor, preocupados. Talvez como o coração de Jacó nós estejamos agora de alguma maneira afetados por tudo que estamos vivendo. Não há como nos afetar, Deus. Não há como não nos afetarmos. Não há como não deixarmos de sentir. Não há como não deixarmos, Deus querido, de sofrer até por outras pessoas. Talvez não tenha chegado à nossa casa ainda, mas nós temos ouvido e visto o que tem acontecido em tantas casas e tantas famílias. E claro, que nós sentimos a dor do nosso povo, a dor da nossa nação, mas nós oramos ao Senhor. E assim, como os planos do Senhor na vida de José continuaram mesmo após a má notícia, enquanto a família de Jacó, enquanto Jacó chorava e lamentava, enganado por seus filhos, que nós não sejamos enganados pela circunstância, que nós não sejamos enganados, Deus querido, pelos especialistas, que não sejamos enganados pelos jornais, que não sejamos enganados pelas turbulências, que não sejamos enganados, Deus querido, por nada. E a maneira de não sermos enganados é o nosso coração entender que o Senhor está no controle da história, que os planos, os propósitos do Senhor para a nossa vida
continuam em voga e eles se cumprirão. Senhor, nós te agradecemos por tudo, por essa casa, por essa família, por essa igreja, por esses irmãos, por aqueles, Deus querido, que deixaram um pouco do seu tempo, deixaram outros afazeres, reuniram sua casa para adorar e servir o Senhor nesse momento conosco. Pai, nós abençoamos o seu povo, a sua igreja. Nós colocamos, Deus querido, nas suas mãos todos os nossos sonhos, os nossos projetos. E nós inserimos tudo que temos e somos nos propósitos do Senhor. Porque nós temos pensado e crido que não é o que nós estamos fazendo, é o que nós estamos nos tornando. Obrigado, Senhor, por cuidar da nossa vida. Obrigado por ministrar ao nosso coração. Obrigado por nos sustentar. Obrigado por nos fortalecer. Obrigado por ministrar a cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque a nossa casa e a nossa família experimentará, como Jacó experimentou com a sua casa, o cumprimento dos propósitos do Senhor. Obrigado, Senhor, por ensinar ao nosso coração que o Senhor não pode ser surpreendido. Isso nos dá segurança, isso nos dá firmeza, isso nos alicerça, isso nos faz ter estabilidade diante de um mundo instável. Nós confiamos no Senhor, confiamos no seu amor. Muito obrigado por se revelar a nós, em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus pela vida da equipe que está aqui, para proporcionar a você a oportunidade de nós cultuarmos juntos como igreja, para que a gente não se sinta tão distante, não é? E agradecemos você cultuar conosco ao Deus da nossa vida e o Deus da nossa história. Nunca se esqueça, Deus não precisa de plano B, porque Deus sempre chega primeiro e seus planos não podem ser frustrados. Sabe, e eu queria encerrar dizendo a você que nesses dias, todos os dias, nós vamos ter uma live. Fique atento, acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe a maneira que nós nos movimentamos como igreja. Você que está participando do projeto Noé, faça o projeto com a sua casa, com a sua família, ministre a sua casa, ore com os seus. São dias de muitas pressões, são dias em que nós estamos de alguma maneira afetados e nós precisamos muito orar. Encontre um tempo para estar com o Senhor, encontre um lugar secreto, encontre um lugar para nós estarmos com Ele. Lembre-se, Deus não nos chamou para fazer nada para Ele, Ele nos chamou para estarmos com Ele. Isso é primário, isso é urgente, isso é o mais importante, estarmos com Ele. Queria abençoar a sua casa, seu coração, e nós te esperamos. Amanhã nós teremos uma live, na terça-feira nós teremos outra live, todos os dias nós faremos uma live, entraremos em contato com você, você em contato conosco. Que Deus possa abençoar a sua casa, abençoar seu coração, abençoar a sua vida, e que os planos de Deus se cumpram integralmente. Não é tempo de chorar, não é tempo de sofrer, não é tempo de sermos abalados, é tempo de sermos como igreja um porto seguro, uma casa de refúgio, um lugar de refúgio para uma sociedade instável. Eu e você temos a estabilidade de um Deus estável. Eu e você temos a estabilidade de um Deus estável. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Um beijo no seu coração, em nome de Jesus. E apesar desta glória que tem